aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Façamos um tempo de silêncio, inclinemos a nossa cabeça, invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, que venha abrir nossa mente, nos iluminar e nos fazer compreender tudo que essa palavra de salvação pode realizar em nossa vida agora. Rezemos. Amém. Excelentíssimo senhor prefeito, senhor Misael e senhora primeira-dama, dona Eliette, prezadas irmãs e irmãos, o Senhor nos reúne aqui para mostrar-nos a sua misericórdia. Ele não nos reúne aqui porque somos um bando de certinhos, de perfeitos, mas reúne aqui porque sabe e conhece a nossa fraqueza, e sabe que só a misericórdia dele pode fazer vencer a nossa fraqueza. Nós vivemos tempos difíceis, que a própria palavra de Deus aponta para nós, as ambiguidades de nossa vida, e a necessidade que temos de voltar-nos para Ele, o autor e o consumador da nossa vida. Tomem comigo o texto do Evangelho, no seu folheto da missa, número 9, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 até o 10º. Esse texto é uma grande catequese sobre a misericórdia de Deus. Todo o capítulo 15, o evangelista Lucas desenvolve o tema da misericórdia.
Jesus conta 3 parábolas a um grupo de gente que resistia a Ele, que se fechou a Ele, que não aceitava acolhê-lo e acolher o que Ele veio trazer, o plano de Deus para nós, o projeto de Deus para nós. Não é à toa que Jesus conta 3 histórias para dizer a mesma coisa. Isso significa a gravidade do fechamento de coração do povo e nossa. Quando alguém fala conosco e repete a mesma história o tempo inteiro, quando a criança fica toda hora dizendo mamãe, 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 significa que no coraçãozinho dela está instalada uma insegurança com relação à autoridade da mãe, não é? E se Jesus insiste no mesmo tema, é porque Ele conhece e sabe da insegurança instalada em nós na relação com Deus. Tomemos juntos. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Publicanos e pecadores aproximam-se de Jesus para o Escutar. Todo o Antigo Testamento, toda espiritualidade mística do Antigo Testamento consiste na alegria que o povo de Israel tinha de, no meio de toda a humanidade, no mundo inteiro, Israel experimentar a graça de Deus, o Senhor, dirigir ao povo de Israel uma palavra. Por isso, no livro do Êxodo e no livro do Deuteronômio, impera muitas vezes a repetição daquela palavra: Shema Israel, escuta Israel, escuta Israel, escuta Israel. A escuta de Deus, escutar Deus, constitui um princípio de grande consolação no coração do povo de Israel. Aqui parece já ter sido perdida essa graça. Israel perdeu a graça com Deus. Não é mais o povo de Israel que chega perto de Deus para o escutar, mas os publicanos e pecadores. Publicanos, no seu evangelho, se você pegar na sua Bíblia, na maioria das vezes traduz por cobradores de impostos, que era a mesma coisa que funcionário público do Império Romano. Que Israel, um território, um país, o Império Romano veio, invadiu, instaurou em Israel um governo próprio, um governo baseado principalmente no exército e nos funcionários da finança, os cobradores de impostos. Eles eram extremamente odiados, primeiro porque pelos judeus, primeiro porque era gente estrangeira, era gente de outra nação, de outra religião, lá na Terra Santa. Eles eram extremamente odiados porque para ser um funcionário público do Império Romano, quando você ia tomar posse do cargo como funcionário público, você tinha que fazer uma profissão de fé no Império Romano, para o Império Romano. Você tinha que declarar o imperador como Deus e submeter a toda regra do imperador. O imperador romano se declarava Deus, todos eles se declaravam Deus. Então, o povo judeu odiava, primeiro porque era um país estrangeiro dominando a própria pátria, e um povo que prestava culto a um homem, o imperador. E esse povo, cobradores de impostos, se aproximavam de Jesus para escutar. E os pecadores? Eu vou resumir a história de forma muito simples. Na vida da igreja, nós padres experimentamos muito isso. Vocês mais velhos da comunidade sabem do que eu vou falar agora. É mais ou menos assim. Quando chega uma pessoa nova na comunidade, as pessoas dizem assim: mas quem é esse?
Quem é essa pessoa que agora está lá na igreja? Não é daqui, nunca vimos essa pessoa, nem canedense ele é, já está lá na igreja até fazendo leitura. Ixi, eu sei quem é essa pessoa, eu ouvi falar que lá de onde ele veio não valia nada. Então, o publicano não presta porque não é daqui. E o cobrador de impostos, quem era? O cobrador de impostos é esse que está na comunidade de Jesus e que as pessoas dizem não presta porque veio de fora. A gente não sabe direito quem ele é. Se fosse gente boa, estaria lá na terra dele, vivendo com os dele. E os pecadores que se aproximavam de Jesus é mais ou menos isso assim. Como é que o padre, sendo padre, deixa fulano de tal na igreja participar e fazer tal coisa e tal coisa? Nós que somos os mais velhos da igreja, conhecemos esse camarada, os pais dele, os avós dele, é gente que nunca prestou. Está entendendo o raciocínio? Instaura no coração da gente uma resistência e um preconceito, e a gente passa a ser na igreja. O que é que nós transformamos na igreja? Naqueles que ficam aqui com a caderneta fazendo rótulos. Quem é que presta e quem é que não presta. Vamos ver o desfecho disso. Versículo 2, leia. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo, leia: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Os fariseus e os mestres da lei eram dois grupos de fina distinção dentro da comunidade do povo de Israel. Já falei tantas vezes aos irmãos e irmãs. Fariseu era um tipo de propagandista da fé. O judaísmo dava um tipo de condecoração, um título de condecoração a pessoas renomadas, homens ilustres na comunidade judaica que, primeiro, eram homens bem-sucedidos, eram ricos comerciantes, proprietários de terra, era pessoa culta que sabia ler. Os fariseus eram homens perfeitamente, fisicamente perfeitos, sem nenhuma anomalia. Os fariseus sabiam a Bíblia de cor, sabiam 613 versículos da Bíblia de cor. Você conversava com um fariseu, para qualquer assunto que você levantava, ele dizia, ele nem tirava a Bíblia debaixo do sobaco, já estava na cabeça dele. Ele falava, irmão, lá no livro dos Números, livro do Levítico, livro de Êxodo, capítulo tal, versículo tal, está escrito sobre isso, isso, isso e isso. 613 versículos. Então, os fariseus eram a autoridade da propaganda da fé, os que ensinavam as pessoas a fé. E os mestres da lei eram um tipo de fiscal da vida dos crentes. Tem gente que se converte em fiscal da vida dos crentes na igreja. Ele vai à igreja, se reúne e se encontra com Jesus, fala, escuta Deus falar, mas não desce mais nada para a mente e para o coração dele, porque ele escuta a palavra de Deus e fica olhando para as pessoas. Fulano é assim, fulano é desse jeito, fulano é desse jeito. Isso existe? Então, quando a gente se consolida como alguém que já sabe a Bíblia de cor, como os fariseus, e tem autoridade para ensinar, como os fariseus, e tem autoridade para fiscalizar a sua vida, para ver se você está do jeito que a lei manda, como os mestres da lei, a gente perde a graça da relação com Deus. Porque mesmo quando a gente está diante do próprio Deus, os fariseus e mestres da lei conheciam o livro, mas não sabiam abrir o livro e encontrar uma pessoa, Jesus. Tem muito cristão que faz da Bíblia a religião
faz da sua fé a religião de um livro. Nós não somos a religião do livro. Nós abrimos a Bíblia e na Bíblia nós encontramos uma pessoa. Nós podemos encontrar essa pessoa, fechar o livro e estabelecer uma relação com essa pessoa. Essa pessoa é Jesus. O que configura a fé cristã é o fato de não sermos uma religião do livro, como o budismo, como o Islã. Nós somos a religião que se relaciona com Deus, pessoa, Cristo. Em qualquer versículo, em qualquer palavra que nós abrirmos na Bíblia, lá nós encontraremos uma pessoa, Jesus. Os fariseus e mestres da lei não sabiam do livro, mas não sabiam da pessoa, Jesus. Por isso, estão diante de Jesus e criticam a Jesus, dizendo: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. E isso realmente, irmã, irmão, isso para o povo judeu era uma ofensa. O fariseu e o mestre da lei sabia a Bíblia de cor. E eles sabiam que o livro do Levítico, e o livro do Deuteronômio, e o livro dos Números, diz que é melhor passar fome do que sentar com um pecador para tomar refeição. É melhor pôr fogo na casa do que receber um praticante de outra religião para comer dentro da sua casa. Isso eram os versículos mais pesados do livro do Levítico e do livro dos Números. As sentenças judaicas, os ensinos e as doutrinas que eles tinham era essa. Se a pessoa é de outra religião, se a pessoa é como os publicanos, que vieram lá do Império Romano, e estão aqui, na terra nossa, e Jesus é um judeu autêntico. Os fariseus e mestres da lei pensam: mas que absurdo, esse cara sendo judeu, como é que ele acolhe pecadores e senta para tomar refeição com eles? Eles sabiam a Bíblia de cor e os ensinamentos dos rabinos. Versículo 3, tomem comigo, vamos ver o desfecho disso. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Vamos ler todo mundo? Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Jesus está contando essa historinha para criador de gado. Ele está mexendo no bolso dos fariseus e dos mestres da lei. Se você tem 100 bezerros, perde um, você não deixa 99 lá no deserto, no meio do pasto, para ir procurar uma que se perdeu até encontrar, porque para você é questão de honra não ter prejuízo, rapaz. E você deixa e procura até encontrar, e quando encontra, põe a ovelha no ombro e traz, e depois chega em casa, reúne os amigos e faz uma festa. Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Versículo 7, leia comigo. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Jesus veio e a prioridade dele não é cuidar das 99 que não precisam de conversão. Irmã, irmão, prefeito, um dado estatístico pavoroso que nós temos nos dias de hoje, em nossas famílias e em nossas igrejas. Nós não temos uma ovelha perdida e 99 no redil. Às vezes nós temos 20 no curral e 80 ovelha perdida, não é? As estatísticas que nós temos
são muito mais assustadoras do que nós imaginamos. Vocês que trabalham na saúde, nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, não é? Uma campanha de cuidado na família com relação à depressão. Em 2012, no mundo, quase 900 mil pessoas se suicidaram. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Pavoroso, né? Enquanto nós estamos aqui na missa, 1h30, cerca de 1 hora, portanto, em 1 hora vão se suicidar cerca de 90 pessoas, não é isso? Pensa. No Brasil, em 2012, se suicidaram quase 12 mil pessoas, minha gente. E esse índice de suicídio acontece dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, com ovelhas que estão lá dentro, e a gente fala: não, você está pessimista, você está triste porque você não quer lutar, você não quer batalhar, você não quer enfrentar a vida. Tem ovelha perdida dentro da nossa casa. As ovelhas estão se matando dentro da nossa casa, e dentro das nossas casas e dentro das nossas igrejas. Esses dias veio uma mãe de um filho que se suicidou. E ela estava em estado de choque profundo porque o menino se enforcou. E ela se sentindo culpada. Eu disse a ela: mãe, você vai... Escutei. E depois eu disse a ela: mãe, você vai sair da igreja, mas você vai se responsabilizar só por um pedaço da corda que esse menino se suicidou. O resto dessa corda não é seu, mãe. Um outro pedaço da corda que esse menino se suicidou é do pai dele, que abandonou você quando esse menino era pequeno, mãe. O outro pedaço da corda é do padre e do pastor que não cuidou desse menino quando ele precisava de instrução na fé, mãe. O outro pedaço da corda é de nós, gestores públicos na educação e na saúde, que não demos conta de cuidar, não é? Nós temos que bater no peito e dizer: não, eu não posso permitir que uma mãe saia de frente de mim dizendo: eu sou a culpada por essa morte. Eu falei: você é junto comigo. Nós somos juntos responsáveis pela morte desse menino. A senhora leva para sua casa, mãe, apenas a responsabilidade sua com um pedaço da corda. O resto deixa que eu vou gritar com você que a responsabilidade é nossa. Padres, pastores, gestores públicos, a família, o pai desse menino. Porque não tem 99 ovelhas dentro do curral, do pasto guardado e protegido, e uma perdida. Hoje nós temos 99 perdidas, e às vezes uma pessoa é encontrada somente dentro das nossas famílias. Se a gente pega as estatísticas dos nossos irmãos, dos nossos primos, a gente vai ter um dado pavoroso. No meio de 50 parentes, entre tios, primos, a gente encontra, no meio de 50, a gente encontra 4, 5 que tem uma vida reta, de santidade, de fidelidade a Deus. O resto é tudo ou mais ou menos, ou largado na margaça. Tá ou não desse jeito, minha gente? Então, nós temos que sair dessa igreja com os mestres da lei e os fariseus, dizendo: Senhor, nós ficamos só rotulando as pessoas, nós ficamos só julgando as pessoas, nós ficamos só condenando as pessoas. Senhor, nós temos que ter coragem de bater no peito e dizer: minha culpa, minha máxima culpa. Senhor, cria em mim um coração que seja puro. O Salmo 50 de hoje. Senhor, dai-me de novo um espírito decidido para sair e para cuidar das 99 ovelhas, porque estão perdidas as ovelhas da minha casa, da minha família, da minha igreja. Pega comigo a primeira leitura, para entender isso.
do livro do Êxodo, número 6 do seu folheto. Livro do Êxodo, capítulo 32, versículos 7 a 11, 13 e 14. Prestemos atenção nos detalhes. Naqueles dias o Senhor falou a Moisés: olha o tanto que essa palavra serve para os dias de hoje no Brasil. Leia comigo. Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Minha gente, não é porque o prefeito está aqui com a primeira dama e nós estamos na Semana da Pátria que eu vou dizer o que eu vou dizer e que eu tenho dito muitas vezes aos irmãos e irmãs. Nós somos uma sociedade corrompida. Nós metemos a lenha nas autoridades, nos eleitos, mas nós somos eleitores corruptos e corrompidos. O mais triste é escutar Deus dizer a Moisés: vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo. Deus não fala o meu povo que eu tirei do Egito através de você. Deus está desistindo. Versículo 8. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. Inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo, leia: estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. Lá, de frente à Bolsa de Valores nos Estados Unidos, tem um grande touro negro, de metal bruto, com um chifre enorme. E todos os investidores da Bolsa de Valores entram e tem uma superstição. Investidores, os maiores investidores do mundo, da maior nação cristã do mundo, ao entrar na Bolsa de Valores, batem a pasta no chifre do touro para dar sorte nas especulações financeiras. A adoração ao bezerro de ouro continua até hoje. Nós somos escravas e escravos de uma corrupção. Nós nos desviamos, criamos para nós deuses que nos dê sorte e não um Deus que nos dê bênção. A bênção é para todos, a sorte é para alguns. Presta atenção no que vem. Versículo 9. E o Senhor disse ainda a Moisés, leia comigo: vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles, e que eu os extermine, mas de ti farei uma grande nação. Para Moisés era a melhor coisa do mundo escutar isso. Não, Deus, manda mesmo uma desgraça sobre aquela cambada do povo. Eu estou perdendo tempo com essa população que não quer nada. Manda uma praga, acaba. E sobre mim, Senhor, manda uma sorte, uma bênção. De mim vai ter uma grande nação, porque não compensa. Aqui tem uma coisa linda. Nessa semana de independência do Brasil, presta atenção na intervenção de Moisés com Deus. Versículo 11, leia comigo. Moisés, porém, suplicava ao Senhor Deus, dizendo: por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra teu povo? Espera lá, Deus falou para Moisés, o teu povo. Moisés fala, o teu povo, Senhor. Não é bonito isso? Está entendendo? Senhor. Por que se inflama a tua cólera contra o teu povo? Continua. Que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte. Leia. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste, por juramento, dizendo: tomarei os vossos descendentes, tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e toda esta terra
que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. Leia, firma. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Eu assisti uma das mais bonitas pregações na minha vida com Frei Raniero Cantalamessa. Frei Raniero diz assim, que nós, na igreja, na vida pública, temos que ser como Moisés. Quando a gente está em cima da montanha diante de Deus, a gente tem que brigar com Deus e defender o povo. Mas quando a gente descer da montanha, a gente tem que enfrentar o povo e brigar com o povo e defender Deus. É lindo isso, né? Isso é aliança. Quando você está na montanha com Deus, diz, não, Senhor, é o teu povo que a sua mão tirou do Egito. Não, Senhor, o Senhor vai me ajudar a cuidar desse povo. Não, Senhor, o Senhor não vai mandar desgraça e praga sobre esse povo. Não, é teu povo. Mas a hora que você descer, você esquece tudo que você brigou pelo povo e mete a lenha no povo, dizendo para o povo, volta para o Senhor. Povo de cabeça dura, povo corrompido. Não é bonito isso? A fé é um embate. Um pai e uma mãe tem que vir aqui na igreja defender a sua família, os seus filhos diante de Deus. Mas defenda Deus lá na sua casa. Nós estamos com um bando, uma cambada de pai e mãe que chega em casa e que não tem autoridade nenhuma para falar de Deus dentro de casa. Defenda Deus lá na baixada quando descer a montanha, que o Senhor vai desistir do mal que havia ameaçado contra o povo dele lá na sua casa. Desça da montanha com a garganta pronta para defender Deus dentro da sua casa. Volta ao Evangelho, versículo 7. Desculpe. Versículo 8. E se uma mulher, Jesus ainda falando com os mestres da lei e fariseus, que estavam criticando Jesus de sentar com os pecadores e publicanos e fazer refeição com eles. Tome comigo, versículo 8. Toda a igreja. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Versículo 10, todo mundo, bem bonito. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Pai e mãe, lá na sua casa você tem 5 filhos. São as moedas, são os valores mais importantes que você tem na sua casa. Você tem 10 filhos, você tem 3 filhos. Um se perde. O que a mulher faz? Ela faz 2 coisas. 3, na verdade. Primeiro ela, leia lá, você está com a palavra. Primeiro ela faz, acende uma lâmpada. Depois, varre a casa. Pega uma vassoura e varre a casa. Cuidadosamente, não é? O que é acender a lâmpada e varrer a casa? A lâmpada significa você pegar a luz da fé e pôr lá dentro da sua casa. A lâmpada significa você olhar para o lixo da sua casa. Presta atenção nesse raciocínio, hein? A lâmpada significa você olhar para o lixo da sua casa, para o lixo no seu bairro, para o lixo na sua cidade, sobre o qual está perdido o seu filho, o seu esposo, a sua esposa. Procura o seu filho com a luz da fé. E a vassoura que você varre a casa, procurando a moeda, olha que bacana, é a palavra.
Essa é a vassoura. Você põe a luz da fé e a palavra lá dentro da sua casa e varre, e varre, e varre. A palavra é a vassoura. A pregação da igreja é a vassoura, que ajuda você a fazer uma faxina na sua vida e na sua casa, até encontrar as moedas perdidas. E que de novo, como as ovelhas, nós não temos 9 moedas guardadas no cofre e uma perdida. Às vezes numa casa de 5, tem 4 perdidos e só um vivendo a fé. Não está desse jeito? O trem está muito mais grave do que nós imaginamos. Não tem uma ovelha perdida e 99 certinha. Na hora do almoço de domingo, todo mundo reunido em oração ao redor da mesa, agradecendo a Deus, tomando a refeição, conversando os problemas, ajudando uns aos outros, se comprometendo a cuidar uns dos outros. Não está desse jeito. Nós temos 9 perdidos e uma mãe sozinha na missa. Quantas mães eu recebo ou despeço ali na porta da igreja na hora de ir embora com lágrimas nos olhos, dizendo: lá em casa nós somos 9. Não tem ninguém para vir comigo na missa para escutar a palavra de Deus. Nós somos 8 lá dentro de casa. O trem está invertido. Tem uma moeda só guardada no cofre, no tesouro da fé. O resto está perdido no lixo. Portanto, na maioria das vezes, pais de 2 filhos, de 3 filhos, que não deram conta, se não for assim, quase que fazendo gambira com o filho. Se você quer isso, então antes de ir fazer o que você quer, nós vamos primeiro na missa. Aí o filho vem murchinho na missa. A nossa situação é muito mais delicada e débil do que nós imaginamos. Nós somos os mestres da lei e os fariseus que Jesus diz: hipócritas. Nós ficamos apenas rotulando quem está perdido, quem está encontrado, mas a nossa tarefa é mais grave. A nossa tarefa é ir ao encontro e pôr a ovelha no ombro e dizer: você vai voltar para o curral, bichinha. Não vai ficar aqui nessa margaça, porque você não pertence a essa margaça de mundo. Moeda, você não vai ficar. Você para mim é o meu valor, é o meu tesouro, meu filho, minha filha. Eu não vou permitir que você fique aqui. Eu vou te levar. Eu vou chamar as minhas vizinhas e vou celebrar. Irmã, irmão, nós precisamos olhar para o Brasil, para senador Canedo, batendo no peito e dizendo a Deus, dizendo ao Senhor, aqui na montanha: Senhor, o povo se corrompeu, o povo é de cabeça dura, mas é teu povo. A minha casa, a minha família é o teu povo, Senhor. O Senhor não vai deixar que a ameaça que o Senhor tem contra o seu povo desgrace e acabe com o resto, Senhor. Senhor, eu vou descer da montanha. Senhor, eu vou reunir o seu povo. Senhor, eu vou pegar essa briga lá embaixo. Senhor, e se a cabeça é dura, e se o povo se corrompeu, o sangue do Cordeiro, único que o Senhor tinha, sacrificado na cruz, o sangue do Cordeiro vai amolecer a cabeça dura desse povo, Senhor. O sangue do Cordeiro vai curar a ferida da corrupção que tomou o seu povo, Senhor. E eu queria, irmã e irmão, que você botasse nos ombros as ovelhas perdidas da sua casa, ou de senador Canedo, e apresentasse essas ovelhas agora diante da cruz do Senhor. O único cordeiro que o Pai tinha e que ofereceu em sacrifício na cruz, para salvar as 99 perdidas da casa de Israel. Queria que você, mãe e pai, saísse da igreja hoje dizendo: eu não vou mais sossegar, eu vou voltar para casa como Moisés, eu vou pegar essa briga para mim.
Eu não vou mais deixar menina e menino dizer se quer ou não quer ir à missa, se quer ou não quer rezar, se quer ou não quer escutar a palavra de Deus, porque o que vai amolecer a dureza é a luz da fé, a palavra e a pregação da palavra que eu vou fazer na cabeça e no coração dos duros de coração, corrompidos da minha casa. Irmã, irmão, o Brasil tem jeito, o senador Canedo tem jeito, e quem vai dar jeito nisso é o sangue do Cordeiro, único, que não estava perdido e que foi sacrificado na cruz. O resto somos nós, 99 perdidos, que precisamos dessa graça. Por isso, como Paulo, incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e repita comigo baixinho: a mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava, encontrei misericórdia. Eu agia com ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu encontrei misericórdia para que em mim transborde a graça de Cristo. Eu encontrei misericórdia. E essa graça vai transbordar sobre as 99 ovelhas, sobre as 9 moedas que estão lá em casa. Essa graça vai transbordar. Ninguém vai ficar perdido. O sangue do Cordeiro vai resgatar a minha casa, a nossa nação. Continue a sua oração, de cabeça inclinada. Apresente ao Senhor as ovelhas perdidas, as moedas perdidas da sua casa e da sua família, do seu trabalho, as ovelhas, as moedas perdidas da sua igreja. Apresente ao Senhor, do Brasil e do mundo, as ovelhas perdidas. Peça para o sangue do Cordeiro resgatar cada uma delas, porque só Ele é remédio de salvação para todos. Lava, purifica, e restaura-me de novo. Tu és o nosso Deus, e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós
a água do amor. A água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Todos de pé. Como Moisés na montanha, eleve suas mãos para o alto. Deixe o folheto no banco. Eleve suas mãos para o alto. Reze comigo, Senhor Jesus. O Senhor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor é a única ovelha capaz de dar a vida por nós. Não é um bezerro de ouro que nos salva. Não é a oferenda que apresentamos diante do bezerro de ouro. Não é a oferenda que apresentamos no altar. É a oferenda do Senhor na cruz, capaz de nos resgatar, capaz de fazer-nos alcançar a misericórdia e nos salvar. Jesus, por seu sangue derramado na cruz, restaura o meu coração, a minha mente, liberta-me da cabeça dura, do coração duro, de tudo que me faz corromper, de tudo que corrompeu minha casa, de tudo que corrompeu meu país. Jesus, o seu sangue é o remédio para toda corrupção que domina sobre nós. Lava, purifica, restaura a mim primeiro e faz de mim como Moisés, cada pessoa que se perdeu, e o Senhor resgata com o seu sangue. Jesus, resgata-me agora de tudo que me faz ser uma pessoa perdida. Resgata-me agora. Põe a mão no seu coração. Experimente Jesus te resgatando. Põe a mão no seu coração e diga: Jesus, o Senhor sabe em que eu estou perdido. Resgata-me. Põe-me nos seus ombros, Jesus. Me leva de volta para ti, Jesus. Tira-me do lixo, Senhor, como algo de valor perdido no lixo. Tira-me da sujeira, tira-me da imundície, tira-me da corrupção do mundo. Salva-me, Jesus. Resgata-me, Jesus, no seu amor. Eu te agradeço, porque só o Senhor tem poder e autoridade para me resgatar. Obrigado, Senhor. Te louvo, Senhor, e através de mim e da fé que eu professo, a minha casa, as ovelhas perdidas, as moedas perdidas serão resgatadas para ti, Senhor. Amém.